Meu saravá profundo a todos. A gente está aqui mais uma vez nessa sexta-feira para começar uma nova live, dessa vez com meu irmão, mestre Abassuara, o pai de Edmilson, que é pai pequeno da nossa casa, do Templo Estrela Verde, aqui em São José do Rio Preto, e é também o sacerdote responsável pela casa de oração do Caboclo Caçador, lá em Ribeirão Preto. O mestre Bassuara é um dos sacerdotes mais antigos da nossa casa, é um dos filhos mais respeitados, conceituados da nossa tradição, e é um exímio mestre, assim, extremamente conhecedor, assim, de conhecimentos muito ricos, muito valiosos a respeito do tema que a gente vai tratar hoje, né, que é sobre encantaria. Né? Encantaria que é sempre um tema muito encantador, não por acaso, porque envolve toda uma estrutura de culto, né, que ela liga todas as tradições que a gente encontra, não só no Brasil, né, nas tradições afro-brasileiras, né, afro-religiosas, mas também ao redor do mundo todo. Né? E o mestre Bassuara ele vai nos trazer essa informação, vai nos trazer tirar algumas dúvidas a respeito não só dos encantados, mas também dos cultos relacionados com as encantarias, dos cultos relacionados com esse universo da natureza, né, com esse universo dos espíritos que se apresentam na roupagem de baiano, boiadeiro, marinheiro, de mestres de linha, né, e com uma série de nomes e tendo assim uma estrutura própria de culto, tendo uma série de importâncias, né, dentro dos cultos afro-ameríndios como um todo. Gostaria de pedir para vocês, antes da gente começar, né, aliás, antes da gente começar, quero pedir sua bênção, mestre Bassuara, pedir a bênção ao nosso mestre Bachanã, pedir a bênção aos meus irmãos mais velhos e meus irmãos mais novos também. Eu pedir para vocês todos que, conforme já forem entrando, já forem entrando para assistir a live, já curtam o vídeo, já compartilhem ele também, porque isso ajuda o algoritmo do Facebook, o algoritmo do YouTube, a entender que esse assunto é um assunto relevante, né? Que esse assunto é um assunto importante, e aí a rede social mostra esse vídeo, mostra esse conteúdo para mais pessoas, e isso pode ajudar muita gente que tem dúvidas, que precisa de ajuda, que precisa de melhores esclarecimentos a esse respeito, tá bom? Por favor, você quer falar alguma coisa, mestre? Deu a sua palavra. Acabou a live. Muito obrigado. O Araulotum já falou tudo, precisar. A sua bênção, meu irmão, a bênção ao mestre Obachanã, a bênção a todos os mestres, a bênção aos mais velhos e a bênção aos mais novos. Peço a bênção aos mais novos. Esse assunto é interessante porque esses tempos atrás o Araulotum vai me fazer algumas perguntas, mas eu sou um pouco não, muito curioso em relação a buscar as origens, a buscar o entendimento daquilo que a gente pratica, né? É muito interessante a gente buscar os fundamentos, as origens e os porquês. Então, é uma oportunidade de trazer o que eu penso, né, sobre a encantaria e um pouco da leitura que eu fiz sobre o assunto, né? Então, tem vários livros, estudos sobre Jurema, teses de mestrado, de doutorado, enfim. Então, nós vamos conversar sobre isso. Eu já queria deixar claro que eu sou um iniciado da Umbanda, né? Eu não sou juremado, quiçá um dia, né? Quem sabe um dia eu possa ser juremado. Respeito muito, amo a encantaria.
é uma coisa que me encanta, né, que me atrai, que traz para mim o reconhecimento da minha origem, o reconhecimento da minha busca pela espiritualidade. Então é isso. Eu não quero aqui. É um assunto muito amplo, como o Mestre Lutum falou, mas vou trazer o que eu penso, aquilo que eu pesquisei e as respostas de algumas perguntas que eu fiz sobre o tema, né, sobre encantaria. Certo, meu irmão? E Perfeito. boa noite a todos, né, que estão vendo, ouvindo, né? E agradeço aí a presença de todos. Vamos lá, meu irmão. Perfeito, meu irmão. Eu gostaria de te perguntar, assim, para a gente começar, né? A encantaria ela é um tema que eu poderia dizer, assim, né? Que é bem pouco conhecido, né? Poucas pessoas têm realmente um conhecimento dos fundamentos, têm um conhecimento da história, né? Tem um conhecimento dos preceitos, tem um conhecimento da ritualística que envolve os cultos desse conjunto que a gente pode chamar de encantaria, né? Mas eu gostaria de perguntar, antes de tudo, assim, para que você nos contasse um pouco da sua vivência, né, dentro da encantaria, da sua vivência nesse universo de contato com esses espíritos que se apresentam como encantados. Joia, eu nasci em 1969, um ano não muito bom para a democracia do nosso país, né? Uhum, O ano do AI-5, e em Minas Gerais, em Divinópolis, Minas Gerais. E em 70, final de 69, início de 70, nós mudamos para Furnas, que é centrais elétricas de Furnas, para frente de Passos, em Minas ali. E o meu pai carnal, era mais conhecido como, ele era policial militar, né, Cabadirson, ele, você vê como é que é interessante, né, a questão da espiritualidade da Umbanda. Ele tinha um problema sério com bebida, e a minha mãe, né, o meu pai desencarnou já tem um tempo, minha mãe está aí, graças a Zambi, né, 77 anos, e minha mãe procurou em Furnas um senhor que chamava, desencarnou, depois do meu pai, mas tem pouco tempo, o senhor que chama o senhor Sebastião Azevedo, que ele tinha um terreiro em Furnas, que chamava Centro Espírita São Jorge. Por que chamava? Porque esse terreiro não existe mais. Ah, acredito que uns 2 anos atrás, com um desencarne do meu padrinho, né, do Sr. Sebastião Azevedo, ele não tinha mais ninguém para cuidar. Se não me engano, o padrinho, o Sr. Sebastião Azevedo, ele desencarnou com próximo mais de 90, próximo a 100 anos, e aí o terreiro acabou, né, com a morte do meu pai. E o meu pai era pai pequeno nessa casa. E o interessante é que o Centro Espírita São Jorge, ele foi fundado em 1970, então eu tinha 1 ano de idade. E desde que eu me lembre da minha existência, né, como a mestra Rava fala, né, nessa encarnação, uhum, eu sou de dentro do terreiro, do Centro Espírita São Jorge. E eu tenho lembranças de 5, 6 anos de idade de estar cambonando os ritos de caboclo de preto velho, de criança tinha pouco, mas principalmente dos encantados, dos boiadeiros, dos baianos, dos marinheiros. E eu era uma das poucas crianças aí com 7, 8 anos para 10 anos que eu já participava dos ritos de Exu. E lá, uhum, geralmente, na última sexta do mês, se faziam as entregas. Então, aquele clássico dos terreiros, né? Então, se puxava a cortina, tirava os bancos, onde a assistência ficava, uhum, e aí baixava ali, arriava, né, as comidas,
os Exus baixavam, então comiam, bebiam ali, e depois faziam as entregas na mata, na encruza de mata. E pesquisando um pouco das coisas que aconteciam no Centro Espírita São Jorge, lembra muito os ritos do Zélio, né, das coisas da Umbanda lá da origem, né, de 1908, da questão do Zélio, das entidades baixarem, riscar o ponto no chão, acender a vela, né, aquelas pembas mais simples, né, mas que tem a sua força, né, e tem o seu porquê, o seu fundamento. E lá o caboclo tinha que baixar, riscar o ponto, acender a vela na cor, né, dentro vamos dizer, né, a Umbanda é uma só, mas ainda é Umbanda popular, né, o marrom para Xangô, o vermelho para Ogum, e aí vai. O verde para Oxóssi, né? E então tinha que baixar, riscar o ponto, acender a vela e cantar o ponto. Então, se não fizesse isso, não podia trabalhar. Então, eu estou no meio da Umbanda desde essa época. E o Centro Espírita São Jorge, ele começou com um barracão pequeno, depois ele foi ampliado e depois foi cedido por Furnas mais 2 barracões, aonde um fazia comida e o outro recebia as pessoas de vários lugares no Brasil para as questões de cura, né? Mas dentro da simplicidade, Umbanda, com ervas, com rezas, com orações. E essa Umbanda do Centro Espírita São Jorge, acima de tudo, era muito simples e ao mesmo tempo muito forte. Então eu comecei essa história lá. Nós podemos dizer que o Centro Espírita São Jorge, ele tinha as coisas parecidas com as coisas do Zélio, mas tinha também a questão do catimbó. Então, Minas tem muito as coisas do catimbó, né, que eles falam que o mineiro é quietinho e essa coisa toda. Macumba boa é Minas, né? Exatamente. As macumbas pesadonas, essas coisas assim, tudo no quintalzinho. E, enfim, então eu comecei lá, no Centro Espírita São Jorge, né, com 5, 6 anos já. Ele foi fundado em 1970 e eu acredito que eu saí para estudar para fora de Minas em 87. E eu acredito que esse terreiro deve ter ficado até meados de 2000, 2001, 2002. Então ficou aí um bom tempo. No ano de 2000, através de uma revista, não sei se você conheceu essa revista, né, que chamava Umbanda, uma religião brasileira. Conheci, sim. Conheceu? Sim. Tem uns exemplares aqui em casa, inclusive. Cujo o escritor dessa revista é William do Carmo Oliveira. Então, você vê que é interessante como é que as coisas são. Aliás, em 95, essa revista chegou até como é que chama? Uma banca, né, de jornal de um macumbeiro lá de Piuí, Minas, onde o meu pai carnal residia. E aí o rapaz da banca, lá, o jornaleiro, ligou para o meu pai e falou: olha, chegou uma revista aqui interessante que fala sobre Umbanda de uma forma diferente daquilo que a gente viu. E esses terreiros mais antigos não se prezava muito a questão do estudo, né? Tinha muito essa questão assim de que o que o médium precisa, o astral passa, né? Mas a gente não pode criticar isso de maneira alguma, porque eu sempre falo que eu tenho na minha memória as giras que tinha de caboclo, né? Já era separado a corrente masculina, feminina, né? Separado tudo certinho.
E eu tenho saudade de ver caboclos antigos que baixavam lá, que já não baixa mais nos terreiros, né? Pelo menos eu não tenho conhecimento. E eu falava que eram incorporações formidáveis, formidáveis. E, então eu guardo isso na memória. Então em 95, através dessa revista, nós pegamos o endereço da Ordem Iniciática, né? E nós fomos até São Paulo, junto com meu pai. Aí conhecemos a ordem que era na Chave Massude ainda. E como é que é? É isso. Aí eu fiquei 5 anos indo lá na ordem, na assistência. Quando foi em 2000, eu descobri o Templo da Estrela Verde em São José do Rio Preto. Fazia pouco tempo que ele tinha saído de Votuporanga e indo para São José do Rio Preto. Então eu fui nas primeiras giras lá. E interessante que quando eu cheguei lá, o íntimo, né, da gente, o coração, a mente, falou: olha, achei minha casa. Achei minha casa. E maio de 95 fui numa gira, e nessa primeira gira, o senhor Amoré, na época, né, era conhecido como o seu Trovão, né, Trovão das Matas, ele me convidou para entrar na corrente. Isso em 2000. Tocando as datas aqui, em 2000. Aí na segunda vez, que as giras eram quinzenais, aí devorei todos os livros do Mata, os livros do Mestre Arpeaga, enfim, todos os livros relacionados às questões da Umbanda, da raiz esotérica. Aí na segunda gira eu já fui com a roupa. Eu cheguei lá com a roupa branca, mandei fazer uma roupa igual nos livros. E aí eu lembro do nosso pai, né, nosso mestre, me perguntar assim: quem que autorizou você a fazer essa roupa? Eu falei: aonde você viu isso? Eu falei: eu vi nos livros. Bom, você já fez, então fica. Enfim, e tô ficando, né? Em maio agora de 2020 já faz 20 anos 20 que eu anos. tô com o Mestre Abaixanã. E tive a honra de, aonde eu estou aqui é meu escritório, aqui em casa, e nesse local, no dia 11 de setembro de 2010, o COC, a Casa de Orações do Caboclo Caçador, foi consagrada, né, pelo nosso pai. Veio seus 7 lanças, seus 7 porteiras depois, e fez a consagração e foi me entregue as ordens e direitos do seu caçador, né, do Caboclo Caçador. Uhum. Então nós ficamos aqui mais ou menos 1 ano e meio, e em março de 2012, nós inauguramos a nossa sede própria, que você conheceu, né? Você esteve lá na Sim. inauguração. Então já tem 8 anos que a gente está lá na nossa sede. E agora em setembro, mês que vem, hoje é 7. Então no Hoje é dia 11 de 7 de setembro, agosto. Isso. 7 de agosto, no dia 11 de setembro agora de 2020, o COC completa 10 anos de existência. Nem parece, E né? Faz tanto tempo. é muito tempo, né, mano? Mas é isso. Respondi? Eu vou ficando aqui. Perfeitamente, perfeitamente. A gente vê que é uma história, né? Não só de vivência, né? Também de vivência, mas uma história de muita busca pelo conhecimento dentro da tradição, né? Pelo conhecimento espiritual. E eu que te conheço, assim, há 10 anos, eu estava me lembrando também, né? Essa semana passada no começo do mês, agora em julho, fez 10 anos que eu estava no TEG também, né? E, e se você contando assim, me lembro desses momentos, né? De ter estado na inauguração do COC, de ter estado aí também, quando fazia as giras aí, né? Agora onde você está no escritório. Tem E razão. Você veio aqui, né? Foi mesmo, sim, foi eu mesmo. fui. Sim, eu fui. E assim, isso mostra como se constrói a história de uma tradição, né? De uma tradição
de conhecimentos que se passam, né? Eu que te conheço assim, há 10 anos, né, nessa vida, sei o quanto que assim, você é dedicado aos estudos, dedicado à busca por esse conhecimento. E aí, aproveitando essa deixa, quero pedir novamente, reforçar para as pessoas, curtam, compartilhem o vídeo, compartilhem essa live, que é importante para assim, para poder ajudar a divulgar o nosso trabalho, para poder ajudar a divulgar a nossa casa, para poder ajudar a divulgar informações que são importantes não apenas para nós, né, mas importantes para outras pessoas. Né? São questões de não só de informação, mas também de conhecimento, de sabedoria. A gente está conversando nesse momento com uma pessoa que tem quantos anos você tem, Massuara? 51. Então, a pessoa que tem 51 anos de vivência na tradição religiosa, na Umbanda, né? 20 Não, anos. 51 anos de idade, 51. Vamos tirar 5, 46. Vamos colocar aí 40 anos dentro da macumba. Então, efetivamente, né? 40 anos de vivência no terreiro, né? Então isso é muito importante para trazer essa sabedoria, né? Essa sabedoria que a gente pode reconhecer sim de uma maneira muito singela, muito humilde, muito respeitosamente, assim como uma sabedoria ancestral. E eu gostaria de falar também, se vocês tiverem perguntas, tiverem dúvidas, deixem nos comentários aí, que o Abassuara vai responder todas, viu? Vai responder todo mundo. Sim, eu vou sumir. Oi? Eu vou responder, vou sumir. Agora mesmo cair a internet. Mas, Aralotu, deixa eu só falar uma questão aqui que eu lembrei. Sim. As pessoas que se reúnem numa corrente de um terreiro, de Umbanda, cada um tem a sua origem. Então, tem muita gente que vem da cultinação, ou vem de terreiros de outras vertentes, da Umbanda, enfim. Mas através do nosso pai, através do nosso mestre, e ele sempre fala isso, né, de que a nossa raiz é a Umbanda esotérica, né, o eixo central. Mas o que nós fazemos é a Umbanda de convergência. Então, esse tempo todo que eu vivi no Centro Espírita São Jorge, eu tenho uma gratidão imensa pelo São Sebastião Azevedo, pelo meu pai carnal, né, o Cabadirson, e os outros médiuns. Qual o nome dos outros médiuns? Né? O Zé Borracheiro, o Dinho, Dona Fia, Dona Lia, assim que eu lembro. Eu aprendi muito com eles. Só que esse aprendizado, dentro do tempo da Estrela Verde, em momento algum, foi passado para que a gente esquecesse. Ou seja, esqueça isso e absorva aquilo que eu quero que você absorva. Não, muito pelo contrário. O mestre Abaixanã, o nosso pai, ele sempre nos instigou, sempre nos incentivou a buscar as origens, os fundamentos daquilo, da onde a gente veio, né? Da onde a gente veio. E sempre aproveitando as nossas origens. Então, aconteceu isso contigo, aconteceu isso com a Mestra Yarrava, enfim. E eu devo muito isso a ele, né? Que talvez se eu tivesse ido para outra casa, que não era minha casa, né? Eu estou na minha casa hoje, talvez aconteceria isso, né? Então eu agradeço a ele pela oportunidade que ele nos deu de entender da onde a gente veio, o porquê, e adquirir, né, absorver conhecimentos novos e fundamentos novos. Isso é convergência, é convergir. Isso. Eu também respeito, né, as nossas origens, a nossa ancestralidade. Eu gostaria de perguntar o seguinte, né, para a gente começar nosso bate-papo de fato, assim. Você que domina bem esse assunto, né, quais que são
Você poderia nos falar quais são os cultos e as tradições que a gente pode entender como de encantaria? A encantaria, ela é uma só? Ou existem várias encantarias? Ok, vamos lá. Nessa busca de entender os cultos, os movimentos, os cultos de encantaria, eu montei um material em novembro de 2019. Então eu estava folheando aqui o material para a gente lembrar um pouco, né, relembrar isso. E eu queria entender o seguinte: o que é encantaria? Por que é assim, né? Da onde veio isso? E pesquisando um pouco sobre a formação do ser humano, olha que interessante. Eu voltei a duas eras, neolítica e paleolítica. Aliás, paleolítica primeiro, depois neolítica. Paleolítica é 4,4 milhões até 8 mil anos antes de Cristo. Nessa época, mais próxima do AC, né, os homens começaram a se organizar em grupos, entenderam a necessidade do coletivo e começaram efetivamente a buscar o alimento através da caça. Nessa era, indo para a era neolítica, o ser humano ele começou a decifrar os acontecimentos da natureza como sagrados. Então, daí a gente tem até hoje a questão do trovão, a questão do vento, a questão do movimento das águas, né, o movimento do fogo, enfim. Então, o ser humano nessa busca de sobrevivência e nessa busca de crescimento como humano, como ser desenvolvido, como inteligente, assim dizendo, nasceu essa necessidade. A palavra religião, ela tem, ela tem vários significados e traduções, né? Mas a que mais casa bem com aquilo que a gente entende é o religar. Mas religar quem? O homem aos deuses através da natureza. Então, para mim, a religião é isso. Primeiro, o homem passou a ver os fenômenos da natureza como sagrado, ou como a manifestação da divindade, e aí daí saiu símbolos, saiu uma série de questões, e daí nasceu a religião, certo? Ok. Quando a gente fala de encantaria, nós podemos englobar vários, vou chamar de cultos ou ritos, né? Vamos chamar de ritos. Sim. Toré, Xambá, Jaré, Catimbó, Jurema, Candomblé de Caboclo, são ritos em que militam espíritos elementares, em que há uma prevalecência das questões da natureza ou dos elementos, né, que o próprio nome, a tradução da palavra elementar, o que é elementar? É que é composto por elementos, podemos dizer vários elementos, mas basicamente a terra, fogo e água, né? Então, espíritos elementares são espíritos da natureza. E através dessa busca da religião de religar o homem aos deuses, através da natureza, então nasceram esses cultos, nasceram esses ritos, né, conforme eu falei aqui alguns nomes, certo? Certo. Vamos por assim, esses ritos de encantaria, eles só existem no Brasil, né? Como é que eles surgem assim no nosso território? Eles existem em outras partes do mundo também? Nós sabemos, através de
de vários livros, né, de pesquisas geográficas, geológicas, antropológicas, de que a raça que determinou a inteligência e uma série de questões do crescimento, da evolução do ser humano, eu perdi o que eu ia falar. Repete a pergunta, eu perdi o que eu ia falar. Eu fui esticando e me perdi. Esses ritos de encantaria, né? Como é que ele se desenvolveu aqui no nosso território aqui? E se ele, perguntei assim, se ele existe também Ah, sim. em outros lugares. Eu gostaria assim, de aproveitar, né? Aproveitar, deixa e inserir algumas perguntas aqui que as pessoas estão mandando já. Como, por exemplo, a Leilane, nossa irmã, e a Begi, ela perguntou se existe, por exemplo, dentro da encantaria, algum rito específico para Jurema. Sei que você vai falar disso também. Né? Qual que é a diferença? A Andrea perguntou entre o rito de Catimbó e o rito de Jurema. E se existe, né, quais as grandes diferenças entre os ritos, os vários ritos da encantaria? Tá, então voltando. Né, mas estão Sim, na mesma linha, assim, né? é quase o mesmo. Então, voltando ao que eu falei, dentro dessas pesquisas geográficas, geológicas, antropológicas, uma das raças que se estabeleceu a questão do religar e da religião, o Umbandã foi a raça vermelha. E, basicamente, os ritos de encantaria, é meio perigoso falar essa palavra, né, mas na sua pureza, pureza no sentido de origem, nasceram da raça vermelha. Nasceram da raça vermelha. Então, os vermelhos, eles eram muito mais avançados do que as outras raças, do que a branca, a amarela e a negra, nesse sentido de conhecimento das coisas do mundo e principalmente no conhecimento da natureza. Né? Então, basicamente, começou aí. Falando sobre... Bom, não sei se eu respondi, se você quer seguir com a... Não, Aliás, pode você me continuar falou... à vontade. Então, vamos lá. Eu acho que a outra pergunta você vai fazer sobre o Jurema, né? Isso, a Yabedi, a nossa irmã, tinha perguntado se existe algum rito específico para Jurema dentro da encantaria, né? E também qual que é a diferença entre o rito de Catimbó e o rito de encantaria? Tá. Bom, Jurema. O que é Jurema? Iu-rema. Iu é espinho. Rema é cheiro ruim, um odor ruim. A tradução ao pé da letra da palavra Jurema é o espinho com um cheiro ruim, né? Mas você fala assim, poxa, a Jurema basicamente não tem cheiro. Mas existe um aspecto um pouco mais profundo em relação a esse nome, depois eu vou falar um pouco mais lá na frente. O Brasil foi invadido em 1500, né? Uhum. Muita gente teima e fala que o país foi descoberto. Não, o país já existia. Já existiam os vermelhos já em decadência, mas que ainda guardavam um pouco das origens da questão do religare, mais ligado às questões da natureza, né? Assim como a gente já falou sobre Yupari, Sumé e por aí vai. Então, após a invasão de 1500, algumas etnias de vermelhos que eram conhecidos entre os vermelhos como tapuias, e a tradução da palavra tapuia significa uma língua estranha, uma língua de um estrangeiro, ou a língua de um inimigo. Essas etnias desses vermelhos, eles foram sufocados através de processos que eles chamam de
dominação, sei lá o nome que se dá, e esses tapuias eles saíram, né, do litoral e foram para o sertão, basicamente ali no Nordeste. E ali ficou velado a questão dos rituais relacionados à natureza e às divindades, certo? E isso, com o tempo, a Jurema ela começou a absorver outras questões de outras religiões, do catolicismo, né? Que veio do judaísmo e assim vai. Certo? Houve um Qual a sincretismo. diferença? Isso, um sincretismo. Qual a diferença entre a Jurema e o Catimbó? Sim. O adjunto da Jurema, o rito de Jurema, ele é basicamente indígena. O Catimbó, pelo que eu pesquisei, né, ele veio do culto da Jurema, do adjunto da Jurema, ali na região de Alhandra, naquela região ali do Nordeste, aonde se incluiu, ou foi incluído, uma série de aspectos do catolicismo, né, o uso de imagens, de santos, algumas rezas católicas, e então o catimbó ele tem uma ligação mais próxima, ou tem uma proximidade com a questão do catolicismo. E o culto de Jurema, mais antigo ou original, ele é basicamente índio, né, vermelho, dos vermelhos. Sim, Então a perfeito. diferença de um e outro são essas características. Além desses dois, Sextor tem outros ritos, né, outros tipos de ritos de encantaria. Né? Você falou Toré, Jambá, Jari. isso. Qual que é a diferença entre esses ritos com a Jurema, o Catimbó? No que eles são semelhantes e no que eles são diferentes entre eles? Rapaz, eu vou citar como exemplo as religiões protestantes, elas vieram do catolicismo, não é isso? Sim. De Calvino e outras origens. Mas são semelhantes em algumas coisas, o uso do livro sagrado, da Bíblia, orações, e se diferem algumas coisas. E dentro da encantaria, você tem alguns aspectos, o toré é mais dos vermelhos mesmo, tem algumas coisas africanas, né? O jaré, que é na Chapada Diamantina, já tem umas coisas dos vermelhos também, algumas coisas africanas. Assim, basicamente, você tem um cerne, você tem um eixo principal que é o culto à natureza, o culto à divindade e a visão da divindade como natureza. E é triste vermos hoje algumas religiões em que eu respeito todas, não estou aqui criticando, né, mas é a minha opinião, mas é muito triste ver muitas religiões fugirem, se afastarem daquilo que é natural, né? Natural no sentido de natureza, de animais, de plantas, de florestas, enfim, da ligação com esses espíritos elementares. Então, qual é o ponto que liga? Qual é o ponto que liga essas religiões da encantaria? A questão dos elementares, as questões da natureza. E aí diverge ou num ponto, diverge não, né? Converge num ponto ou no outro, tem uma questão mais africana num, mais amarela, mais branca no outro, mas o ponto central é o culto da divindade vista como natureza. Ou Então, a manifestação dada através da natureza. sim, perfeito. Então a gente poderia dizer, por exemplo, né, que faz sentido dentro da encantaria um dirigente, um médium, um mestre, alguém que trabalha nessa linha da encantaria ter afinidade
com vários desses tipos de rito, como acontece na Umbanda? Essa foi uma pergunta da Andréia. Repete, por favor. Assim, ó, dentro da encantaria, tem como o dirigente ter uma afinidade de ritos entre o catimbó, toré e outros tantos ritos, como a gente tem na Umbanda? É possível ter e deve ter, Uhum, porque quando nós falamos de divindade, quando nós falamos de natureza, são pontos comuns, pelo menos deve ser visto como pontos comuns. Então, existem pessoas que têm mais afinidade ao aspecto mais dos vermelhos. Tem gente que tem mais afinidade com as questões da raça negra, dos africanos, mas nunca deixando aquele eixo que eu falei das questões da natureza, uhum, do próprio xamanismo, né? E então sim, e deve ter, porque senão fica uma corrente homogênea no sentido de pensamento e como é que é? A unanimidade, como é que é? O que é unânime unanimidade. é unanimidade, o que é unânime é burro, não é isso? Uhum, Há que se ter sempre divergências no sentido de buscar algo diferente ou de se entender algo diferente, né? Porque as pessoas pensam diferente. Então, é preciso ter, sim, uma afinidade, porque quando junta todo mundo, você reúne os pensamentos, você reagrupa os pensamentos, você reagrupa as tradições. uhum. Então, é salutar, né? É saudável, cada pessoa da corrente tem uma afinidade maior com uma coisa ou com outra. Perfeito. E aí, você falou agora há pouquinho, né, sobre os espíritos encantados. Né? E aí eu gostaria de perguntar quem são esses espíritos encantados, né? Quais suas formas de apresentação, como é que eles se organizam, quem são esses seres espirituais? Rapaz, pergunta interessante. Uhum. Ah, perguntar quem é um caboclo, né? Quem é uma criança, quem é um preto velho. Nós sabemos que são roupagens, Sim. né, dentro da Umbanda. Então, existem espíritos que usam roupagem de criança, espíritos que usam roupagem de caboclo, de preto velho, de guardião, e aí vai. O que acontece? Os encantados, eles como espírito elementar, muitos já passaram pela encarnação. E são espíritos puros, são espíritos da natureza. E em um certo tempo, eles foram, de certa forma, distanciados, eles foram, de certa forma, levados à distorção daquilo que é de mais sagrado, daquilo que é de correto, assim, na acepção da palavra, né? E eles baixam isso não quer dizer que eles são ruins, né? Aquela mesma questão de que o Guardião sempre fala, né? Exu não é bom, Exu não é ruim, Exu é justo. E o Uhum. encantado, ele está mais ou menos dentro dessa linha. Então, são espíritos elementares, são espíritos que estagiaram na natureza, a grande maioria já encarnaram, e dentro desse processo, dessa via evolutiva, eles trabalham com essas roupagens dentro desse movimento divino, sagrado. Sim. Como é que eles se apresentam, né? Eu falei no começo do vídeo, assim, né, que os encantados se apresentam, a gente vê muito eles no terreiro na forma de baiano, boiadeiro, marinheiro, tem também os mestres de linha, né, como que eles se apresentam, assim, como que eles se organizam, qual que é o simbolismo dessas apresentações? Eu lembrei de um ponto aqui, que é da encantaria na capoeira, eles mudam um pouco, mas tem um ponto da encantaria que fala assim: ô boa noite para quem é de boa noite.
Ô bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu pai, a benção. Eu sou seu filho, sou o rei da encantaria. Na capoeira, ô boa noite para quem é de boa noite. Ô bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu pai, a benção. Maculele é o rei da valentia. Isso. Ah, nós podemos dizer, e também não é uma ideia exclusiva, não é uma ideia de excluir, né, as formas de apresentação dentro da encantaria, mas nós dizemos que a encantaria ela tem três formas de apresentação básica, né? Aí vem um ternário, vem um três, vem uma série de fundamentos aí que não cabe falar sobre isso agora, os três Uhum. axés. Perfeito. Mas basicamente sobre a forma de marinheiro, baiano e boiadeiro. Ah, mas eu fui no terreiro que tinha um mestre da Jurema. Tem os mestres da Jurema, tem as mestras, né? Uhum. Cigano, tem várias linhas ah, de manifestação dos espíritos da natureza. Uhum. Mas basicamente, quando a gente fala da ligação de Umbanda com encantaria, né, é basicamente marinheiro, baiano e boiadeiro. Perfeito. Mas você poderia falar um pouquinho assim sobre esses mestres de linha, né? Porque é, dentro da encantaria dos cultos, como é que eles se organizam, né? Porque eu acredito que é diferente da forma como, por exemplo, Caboclo, Preto Velho e a criança se organizam no astral, né? Como é que eles convivem entre eles, como é que isso funciona, assim. Primeiro, a hierarquia dentro da encantaria, ela basicamente não existe. Você tem ali um mestre mais velho, né? Não deixa de ser uma hierarquia, mas não é uma coisa muito vertical, assim dizendo. Então, principalmente do culto de Jurema, daquilo que eu conheci, daquilo que eu li, é uma organização muito simples. Então, aqueles que são mais velhos, que têm mais conhecimento, eles tomam para si a organização, mas não se tem graus como tem dentro da Umbanda esotérica e em outras religiões, né? Então não se tem organização em relação a graus. Ah, esse é quinto grau, esse é sexto grau, não tem isso. Então os Sim, mais velhos, que têm mais o couro grosso no sentido de trabalho, né? Eles de certa forma conduz junto com os outros. Então é uma hierarquia muito simples. uhum. E o bom, vai fazendo as perguntas aí, gente. Vamos lá. Sim, mas eu queria perguntar, assim, essa pergunta ela foi assim, mais no sentido, né, de como eles se organizam no astral, né, a gente, através de algumas leituras, né, a gente é possível ver que tem famílias de encantados, né, cidades encantadas, como é que é isso, assim, lá do outro lado, né? Eu vou à cidade do mestre, o bom mestre Isso, me chamou. Eu vou à cidade do mestre, o bom mestre me chamou. mesmo. Virar pilão, pilão deitou, vou virar pilão. Ah, não existe um consenso em relação ao número de cidades dentro da encantaria. Então, eu já li em algumas obras que são 12 cidades, eu já li em algumas obras que são 7, eu já li em algumas obras que são 10. Eles se organizam em cidades e cada cidade ela tem uma relação com o trabalho com que cada um que vive nessa cidade trabalha, né? Nós sabemos que nós vivemos na superfície do planeta, né? Muita gente acha que nós somos seres elevados, infelizmente não. E nós vivemos no início do submundo, né? Então a superfície já é o submundo. Então nós vivemos nessa superfície. Sim. E esse mundo astral, eu acredito que por benevolência
de quem coordena o mundo espiritual, nós sabemos muito pouco, porque nós não temos muita estrutura para entender, né? Quando se começa a estudar as religiões e tudo mais, né, onde se ouve que Deus não existe, né, muita gente fica louco, enlouquece, fala que, não, mas como assim? Né, então, Deus não existe no sentido mais amplo de que aquilo que existe acaba. E a divindade, ela não tem fim, ela não tem começo, ela não tem meio. É até complicado falar da divindade, né? Porque a divindade, ela não é. Tudo que é passa a existir. Aquilo que existe tem começo, meio e fim. Sim. Mas, basicamente, eles se organizam em cidades. Né? Eu tenho até anotado aqui, que eu trouxe os reinos, né? São chamados de reinos. Então, aqui tem alguns conhecimentos, tem alguns. Esse aqui foi um resumo. No reino de Juremar, tem cidades da Estrela d'Alva, Campos Verdes e Juremar. Né? Tem Vajucá, Tanema, Angico, Tigre, Bom Florar, Urubá, Sete Covas de Salomão, Rio Verde, e por aí vai. Né? Então, se você pegar a cidade de Alhandra, né? Então, enfim, eles se organizam em cidades, né? Mas ainda não há um consenso, ou pelo menos eu não consegui entender. Mas aí eu pergunto, consenso para quê? Né? Talvez para... Eu procuro entender que eles se organizam em cidades e cada cidade tem uma função. Se é 7, se é 12, se é 11, talvez há uma relação cabalística em relação ao número, né, à geometria e tudo mais, mas que eu não acessei isso ainda. Mas eles se organizam em cidades. Perfeito. Eu queria Eu, só eu te, citei algumas cidades. eu queria só te anunciar, assim, que um grande amigo nosso, meu irmão, né? O mestre também na nossa tradição, né? O mestre da Pejara tá assistindo a gente, mandou um salve, disse que tá com saudade de você. Oh, O meu irmão da Pejara. Muito bom ter você aqui grande conosco. abraço, meu irmão. Saudade de você também. É, a Sônia, né? Eu vou fazer duas perguntas, assim. A primeira da Sônia e depois a do André, para a gente ir seguindo uma linha de raciocínio a respeito desse assunto. A Sônia perguntou um negócio muito interessante, né? Ela fala o seguinte, assim, ela fala assim, ó, por que dizem que os espíritos encantados não morreram, né? Mas sim que eles se encantaram. O que é a morte? O que é a morte? A morte é uma transformação. Se falam muito dessa questão né, um mestre encarnado, ele desencarnou, ou seja, ele deixou uma parte mais densa e foi para uma cidade, ou ele foi arrebanhado para algum trabalho, ele se transformou. É interessante que eu vejo nessa afirmação, né, tem histórias míticas, né? Existem mitos de Dom Sebastião. Opa, cadê ele? Sumiu. Ah, tá aí. E que se encantou lá nos lençóis e tudo mais. Mas o que eu entendo disso? Todo mundo que está sob as leis do mundo, da Terra, né, nessa dimensão que nós vivemos, nós estamos sujeitos a nós temos um tempo de validade, né? Um nascimento e um dia nós vamos deixar esse corpo e vamos para outra dimensão e dar um segmento por lá. Nós acreditamos na eternidade do espírito. Dentro da encantaria, não se fala muito em morte no sentido de
acabou, né? Então, quando há um encantamento, você deixou algumas amarras mais pesadas em relação aos seus organismos, né, mental e astral, do Uhum. físico, e partiu para o trabalho em cidades, em locais de dimensões diferentes, né? Então, eu acho isso muito bonito, porque não se vê a morte como fim, se vê uma morte como um recomeço. Uhum. Perfeito. E aí o André Carvalho, ele perguntou o seguinte, né? Quando se diz que um encantado, né, que um mestre, que ele encosta, né, é uma questão de termo ou isso tem uma diferença com a incorporação mediúnica? O que é incorporar, né? O que é incorporar? Quando um médium ele cede os seus organismos mental, astral e físico para um outro ser, obviamente mais evoluído dentro da Umbanda, para que esse ser se manifeste, o encantado é a mesma coisa. Porém, o encantado, por ser uma força da natureza, por ser um espírito, digamos, de uma força imensa, né? Porque por mais que o homem invente naves para chegar a Marte, para ir para sei lá onde, ele está preso ao corpo, né? Ele não consegue sair disso. Né? Fomos para a Lua, mas está preso ao corpo, né? E o encantado, dentro do nosso entendimento, daquilo que eu pesquisei, por ele ser uma força redundante, né, uma força muito forte, talvez de difícil controle, Uhum. ele, ele é intermediado, essa incorporação é intermediada pelo Uhum. guardião que assiste ao médium, porque há essa necessidade, né? O guardião, vamos falar assim, de uma forma mais. É como se o encantado incorporasse no guardião, o guardião incorpora no médium. Então é Uhum. por isso que nasce o termo de apostar, né? Porque eu já ouvi falar em alguns terreiros aí que um médium incorporou Jesus Cristo. Isso é uma loucura, né? O Cristo é o Cristo, né? Cristo é uma força, é uma luz. Jamais nós temos condição de fazer isso, né? Uhum. Guardadas as proporções, mas o encantado é mais ou menos isso. Então ele acosta. É como se ele tivesse se não tivesse, se não, ele tem um intermediário entre o médium e entre a força dele, entre a manifestação dele. Assim, ele não incorpora direto, né, no mecanismo Direto, mediúnico também. diretamente. Sempre tem um Exu fazendo essa intermediação. Daí o termo acostar. Perfeito. E aí, até agora, assim, nesse nosso papo, eu vi que você falou muitas vezes mesmo, assim, o termo Jurema. Eu gostaria que você explicasse um pouco, né, a respeito do que é a Jurema, de qual que é a sua importância, né, se isso tem alguma relação com a cabocla Jurema, com os ritos na Umbanda, né, tem muitos pontos na Umbanda que a gente canta, é, que traz esse nome, Jurema, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, né, defuma com as ervas da Jurema. Então, quem que é essa Jurema? É uma entidade, a gente sabe também que é uma árvore, né, mas também é uma bebida. Queria, assim, que você trouxesse algumas explicações, né, falasse alguma coisa a esse respeito. Vamos lá. Vamos dividir, então, essa pergunta em duas. Eu vou falar um pouco da Jurema, da árvore, da planta da Jurema, e depois vou falar da questão da cabocla Jurema. A Jurema é um arbusto,
que ele tem a Jurema preta, né? Ela tem como nome científico Mimosa hostilis ou Uhum. Mimosa nigra. Ela existe há muitos anos, nos vermelhos, né, os ritos, os cultos mais antigos, principalmente os vermelhos, eles se usavam de plantas, de chás, para se desligar das coisas do mundo, desligar a mente das coisas do mundo e buscar ou viajar, né, pelo mundo astral, buscando respostas às perguntas que querem, que não conseguem ter por aqui. Né? Então Uhum. tem a ayahuasca, que usa a chacrona com o cipó mariri, e a jurema, olha que interessante. A jurema, ela é uma planta da classe das leguminosas. E ela Uhum. é um tipo de acácia. Aí muita gente fala assim, mas o culto de Jurema, eu não penso assim, né? Me perdoe se tiver algum juremeiro aqui vendo. Jamais, né? A encantaria é um rito atrasado nesse sentido. Eu digo que não, porque usa uma planta ou uma classe de plantas que são as acácias, é uma família, né, das Uhum. acácias, e que durante a existência do homem, essa planta, ela é sagrada em vários momentos do mundo. Eu tenho um texto aqui muito interessante, dá licença para ler. Por favor, fique à vontade. A cássia é uma árvore espinhosa que possui espinhos penetrantes, da família das leguminosas, e dela se extrai a goma arábica, é outra questão. Olha que interessante, no texto original grego do Novo Testamento, o termo usado de akang, ou acanton, que foi traduzido ao português tanto como acácia ou como acanto, e que também significa espinho ou espinhoso, essa palavra grega aparece em várias passagens da Bíblia, mencionando a coroa de espinhos e também a árvore conhecida como cita. A coroa de acácia espinhosa na cabeça de Jesus. O que significa isso? É o símbolo da sabedoria. Uhum. Então, meus senhores, essa planta, essa acácia, que foi na cabeça do Cristo homem, assim dizendo, é da mesma família da Jurema, da encantaria. Na antiguidade, em hebraico, o antigo termo cita é usado para acácia, sendo o plural sitim. Os povos antigos tiveram um respeito extremado pela acácia, chegando a ser considerado um símbolo solar, porque as suas folhas se abrem com a luz do sol do amanhecer e fecham-se ao ocaso. Sua flor imita o disco do sol. Sua flor imita o disco do sol. Entre os árabes da antiga Numídia, seu nome era Rousa, e acredita ser de origem da palavra Rosé. Também é chamado de Rósia, palavra sagrada nas questões da maçonaria. O Uhum. sentimento dos israelitas pela acácia começa com Moisés, quando na construção dos elementos mais sagrados é utilizada a acácia, principalmente por suas características de imputrescibilidade, não apodrece. Os Uhum. egípcios também a tinham como planta sagrada, mas Maomé ordenou que a destruíssem. Aqui é outra coisa. A acácia é dedicada a Hermes. Mercúrio e seus ramos floridos relembram o célebre ramo dourado dos antigos mistérios. Trata-se efetivamente da acácia mimosa, Jurema mimosa hostilis, Uhum. cujas flores
se parecem bolas de ouro. É a planta de que fala a fábula de Osíris e o rito maçônico do grau de mestre. Essa planta teria florescido sob o túmulo do deus, o iniciado, morto por Tifão, e que era para fazer reconhecê-lo. Aqui tem várias passagens que falam sobre a acácia, né? Aqui fala na maçonaria. Agora, olha que interessante. Entre os Rosacruzes, assim como em alguns ritos maçônicos já desaparecidos e de pequena expressão na Europa, ensina-se que a acácia teve a sua madeira utilizada na confecção da cruz, quando Jesus foi executado, o que é especulação. Então, isso não é verdade, né? Depois fala aqui umas coisas, 1937. E ela também tem uma tradução entre os gregos como uma planta da inocência e também da iniciação. Uhum. Então, resumindo aqui esse texto que fala o uso da acácia, a Jurema é uma acácia, a acácia é a árvore da vida. Suas flores, presta atenção, as suas flores cegam, as suas sementes matam, as suas raízes curam. A semente é o veneno, a raiz é o antídoto. Do que se faz o vinho da Jurema? Da raiz. Então, esse culto a essa planta, a Mimosa hostilis, a Mimosa nigra, isso vem desde o começo dos tempos. Então, eu citei Hebreus, eu citei tradições maçônicas, tradição dos Rosa Cruz, dos Rosa Cruzes, né? E a acácia é citada na Bíblia também. E assim como o carvalho é uma árvore sagrada para algumas religiões, a samaúma para outras religiões, para outros povos, o ipê, independente da cor, para outra religião, e assim vai a acácia, ou a Mimosa hostilis, ela é uma planta sagrada desde o início dos tempos. Como que a encantaria não tem fundamento? Pois é, né? Pois é. Eu ia aqui perguntar para você se a sarça ardente que o Moisés viu lá antes de escrever os mandamentos é uma acácia também, né? A sarça. É uma acácia. Aonde Deus falou a Moisés, não foi isso? Isso. É uma acácia. Estava aqui me lembrando. lembrando. Uma acácia. E da onde vem isso, o uso dessa planta, né? Porque o vinho da Jurema, ele é feito com a raiz ou com a casca dessa planta, da Mimosa hostilis, e ela tem um alcaloide que ele é alucinógeno. Uhum. E longe de ter a consciência alterada para outros fins. Mas os vermelhos usam uma planta sagrada, milenar, para viajar por mundos, não digo desconhecidos, mas pouco conhecidos, buscando o melhor caminho, né, os bons conselhos da divindade. Perfeito. O mestre Tapejara, ele deixa uma pergunta aqui, né, que é muito, muito, muito importante mesmo, assim, de extrema importância. Ele fala com as seguintes palavras. Tenho uma filha que trabalha com o mestre Bentivi, e ela tem dificuldade de trabalhar com esse encantado. Quais conselhos você, Abençoara, um mestre de encantaria, poderia dar a ela? Ela nos assiste e seu nome é Cleane. Cleane, muito bom pela sua presença. Muito obrigado. Rapaz, o que eu falo? Geralmente esses mestres,
com o nome de pássaro, eu não posso entrar aqui em muitos detalhes, mas tem mais a ver com catimbó. Tem mais a ver com catimbó. E há alguns fundamentos aí que uma hora que a gente estiver junto, o Tapejara, a gente conversa, né? Assim não dá para conversar. Mas eu diria que trazer os elementos que essa entidade, né, que esse ser pede, né, porque há necessidade aí dos elementos dos apetrechos. E interessante, não sei se você vai perguntar, mas os encantados, dentro daquela questão que eu comentei dos axés, nós aprendemos isso com o nosso pai, o axé branco, preto e vermelho, geralmente vem um encantado em que a gente tem mais fraqueza, ou seja, que necessita de um acréscimo desse axé. Uhum. Então, talvez a dificuldade dessa médium de trabalhar com essa entidade, com esse mestre, porque há de certa forma, não um equilíbrio, uma organização desse axé. Ou seja, esse mestre ele está representando a fraqueza do axé necessário para que ela se firme como médium. Então, qual que é o conselho? Entender, dar as passagens devidas, né? E conversar, né? Conversar, deixar o mestre trabalhar, deixa o mestre trabalhar. Perfeito. Gostaria de fazer um adendo aqui, um comentário do nosso mestre Bachanão, pedir para o Itatsuí colocar aqui, porque é muito importante o que ele falou, né? Acrescentando a tudo isso que você está falando, Bassuara. O mestre Bachanão ele fala o seguinte, né? A Jurema ensina que as sementes são envenenadas porque, em geral, o conhecimento pode ser dispersado por quem não leva a tradição a sério. E a raiz é o antídoto porque leva o conhecimento de volta ao princípio puro da doutrina, né? E assim, são considerações, eu acho, a respeito do que você disse antes, que são muito importantes, né? Para a gente não deixar isso passar batido. Deixa eu só completar com a sua permissão, mestre. Faltou falar das flores. As flores cegam. A semente mata e a raiz cura. Então, a semente, o senhor falou, faltou falar das flores. Por que a flor cega? A flor é um elemento bonito, é um elemento com um bom cheiro, que traz boas lembranças, que te traz equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, se você ficar no vislumbre de ficar vendo essa flor e não buscar, de fato, o fundamento, a origem daquilo que se busca, daquilo que se precisa, necessita, você fica na superfície. Né? Então, trocando em miúdos, o que seria isso? A flor é bonita? É, mas ela cega, ou ela vai tampar os seus olhos e você vai ficar naquele mundo imaginário do vislumbre e não vai buscar aquilo que você precisa buscar, aquilo que você necessita, como ser espiritual. A flor cega, a semente mata e a raiz cura. Perfeito. Então, completando uma permissão do nosso mestre, faltou falar das flores. Sim, perfeito, né? Eu ainda não falei. Em outras palavras, para a gente conhecer realmente, alcançar a sabedoria profunda desses fundamentos, é preciso descer até a raiz da Jurema. Eu gostaria de perguntar uma outra pergunta. Existem outras bebidas rituais, como a Jurema, que é usada na encantaria? Você falou da ayahuasca, por exemplo. Né? Quais as relações que existem entre a Jurema, o catimbó e o ritual de Santo Daime, por exemplo? Faltou falar sobre a questão da cabocla Jurema,
Isso, que é acabou. um, né, é um ser feminino, é uma cabocla. E por que esse nome? Cabocla do espinho que tem mau cheiro. É, eu acredito, até um pouco antes da gente tirar essa dúvida, né? Aí entra a questão de ver a Jurema como um sistema religioso e de ver a planta como uma possibilidade de se acessar mundos inacessíveis dentro da normalidade, assim dizendo, da consciência, a Cabocla Jurema, ela nos traz um entendimento da Jurema como um todo, do mundo, do mundo da Jurema, desse renascimento, da questão do amor maternal, né? Porque a Jurema se usa em vários termos. Jurema planta, rito de Jurema, adjunto da Jurema, a cidade da Jurema ou do Juremar, né? Então, no meu entendimento, a, né, a gente, nós aprendemos com o nosso mestre, né? A iniciação do homem a, a Cássia, né? Uhum. A Cássia, ela é colocada na cabeça que representa a sabedoria. E a iniciação da médium, da mulher, esses espinhos é colocado onde? No coração. Perfeito. Então, o que eu entendo em relação ao Caboclo de Dilema é nesse sentido mais amplo de buscar esse equilíbrio, de buscar o entendimento do amor maternal dentro disso. Uhum. Perfeito. Perfeito. Muito bom mesmo. Aí Pergunta você que eu tinha. repete Oi? a pergunta que você tinha feito. Ah, sim. Se existem, né, outras bebidas rituais dentro da encantaria, outras bebidas como a jurema, que é usada nos ritos. E aí você falou um momento atrás sobre a ayahuasca, né? E aí eu gostaria de perguntar se tem relação, qual que é a diferença da jurema com a ayahuasca e o santo daime, se tem outras bebidas que são usadas também. Eu conheço pouco da ayahuasca. Eu sei que eu tenho no terreiro lá plantada, eu ganhei de uma grande amiga do Catimbó, né, que é a Chacrona, que é conhecida como a rainha, que tem a substância alucinógena, né, o DMT, e o cipó mariri, né, o cipó mariri, que é o jagube, que é conhecido como jagube ou como mariri. A, tanto a ayahuasca, que é feita da chacrona, que tem o alucinógeno, e o mariri, eles necessitam da, de uma outra substância que nós chamamos de inibidor, ou imal. Então, para Uhum. que o efeito alucinógeno ocorra, quando você ingere essa mistura, você precisa ter o imal, ou inibidor. Aí eu não sei explicar o processo químico, uma hora eu vou estudar sobre isso, né? Mas a ayahuasca ela tem um mesmo princípio da Jurema, que é você alterar a consciência e você acessar mundos inacessíveis com a consciência normal, assim dizendo. Agora Uhum. precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque dependendo de quem faz, que coordena esse rito, ou de quem direciona isso, pode trazer sérios problemas psíquicos. Então tem Sim, que ser feito, dentro da pagelança também tem, né, tem que se tomar muito cuidado com isso. Muito, muito cuidado. Mas sim. tem a ayahuasca, né, que eu conheço. Tem um ritual no Amazonas que chama barquinha, que, se não me engano, acho que usa a ayahuasca também, mas vem dos Ayahuasca. vermelhos. Uhum. É. Isso que você falou é realmente muito sério, assim, né? E eu, como um psicólogo, assim, me sinto até meio que na obrigação de fazer
alguns alertas, né, que esse mal é um inibidor de monoamina, que é um neurotransmissor do cérebro aqui. Né? Muitas pessoas às vezes procuram tomar ayahuasca, tomar um tipo de bebida para ter um barato, para ficar loucão. Não façam isso, pelo amor de Deus. Né? E também se a pessoa toma algum tipo de antidepressivo tricíclicos, né? Inibidor de serotonina, chama, sertralina, amitriptilina, esses antidepressivos, assim, os mais receitados, também não pode tomar jurema, não pode tomar ayahuasca, não pode tomar, porque ele interage com o imal, com esse inibidor de monoamina e dá ruim, dá muito ruim, podendo até levar à morte, viu? Deixar esse aviso, assim, Exatamente. esse cuidado. E aí, qual que é a diferença, né, e as semelhanças? A gente falou de várias coisas a respeito desse universo da encantaria, né? E você como um grande conhecedor disso, mas um iniciado de fato e de direito na Umbanda, na nossa tradição, eu gostaria de perguntar assim, qual que é as diferenças e semelhanças desses ritos de encantaria para os vários ritos que a gente tem na Umbanda. Caboclo das Sete Encruzilhadas, se eu errar a data, você me corrige. 15 de novembro de 1908, ele disse, né, que faltava uma flor na mesa e que a partir daquele momento todos os espíritos que eram proibidos de participar, né, no caso foi numa mesa Kardec, né, que eram proibidos de participar dentro daquela concepção religiosa, dentro do kardecismo, a partir daquele momento eles se manifestariam através dos ritos. E que essa nova religião se chamaria Umbanda, Alabanda, não é isso? E com isso foram trazidos para a Umbanda através das três formas de apresentação que eu falei no início, a organização desses espíritos elementares através de marinheiro, baiano e boiadeiro. Então, eu vejo, até uso esse termo muito nas preleções, a umbandização de vários ritos. Dentro do Kardec, sempre tem lá um preto velho, mesmo que seja escondido lá, eles não fazem questão disso, mas que faz as consultas. Ou seja, a Umbanda, ela traz, né, a gente lembrando, né, como o ponto central, que é a Umbanda esotérica, assim dizendo, né, para poder dar nome, né, que Umbanda é uma só, e você Sim. tem aí as religiões periféricas, tudo converge para o centro, e tudo sai do centro para a periferia e volta da periferia para o centro. Então, o que acontece da manifestação desses espíritos dentro da encantaria nos terreiros de Umbanda é exatamente isso. E por que isso? Eu estava lendo o livro História Filosófica do Gênero Humano, de Fabre de Oliveira, traduzindo o nome dele, Antônio Fabiano de Oliveira, Antônio Fabre de Oliveira, eu não sei falar francês. Ele fala, você vê que interessante a pergunta que você falou, que eu vou encaixar esse assunto. O Fabre de Oliveira, ele fala que o ser humano, ele tem três esferas. A esfera do instinto, ou instintiva, a esfera anímica e a esfera intelectual. E o encantado, né, tem um pouco a ver com a pergunta que o mestre Fejara fez, a questão da médium que trabalha na casa dele. O encantado, ele vem preencher lacunas, aí voltando à questão dos axés, e trazer o equilíbrio daquilo que falta para que essas três esferas se equilibrem e
e faça com que a pessoa seja melhor. Né? Então, a esfera do instinto, a esfera relacionada à alma, né, anímico, e a esfera do intelecto. Uhum. Não sei se eu estou te explicando bem. Sim. E ele até fala, interessante aqui, ele fala o seguinte: a esfera instintiva, o que, que é? É a sensação, o instinto e o senso comum. A Uhum. anímica é o sentimento, o entendimento e a razão. E a intelectual é o assentimento. O que, que é isso? O efeito de assentir, de concordar, de aprovar, de aprovação. O assentimento da inteligência e da sagacidade. Uhum. Então, o trabalho dos encantados é muito importante para que eles façam fortalece aquilo que é necessário dentro dos três axés e, ao mesmo tempo, fazendo funcionar bem essas três esferas, do instinto, da alma e do intelecto. Quando o ser ele tem o equilíbrio nessas três esferas, ele consegue trazer as 12 faculdades que o Fábio de Oliveira fala: atenção e percepção, a reflexão e a repetição, comparação e o julgamento, retenção e memória, discernimento e compreensão, e a imaginação e criação. Né? Porque eu acredito que o papel das religiões, o objetivo do ser humano se ligar a uma divindade, independente do nome que se use, ele se completar, se equilibrar, para que ele possa praticar o bem e ser uma pessoa do bem, né? E buscar o bem coletivo para todo mundo. Se você Sim. equilibra um, de certa forma você está equilibrando várias pessoas. E os encantados, ele tem um papel principal, muito importante dentro disso. A ligação das esferas. Você, como psicólogo, você entendeu bem. Você deve ter lido Sim. várias vezes esse livro do Fábio de Oliveira. Aí você vê que interessante, né, mano? Nós estamos falando de encantado e falando de história De fato, filosófica do gênero humano. pois é. Estou falando da Acácia de Moisés, da maçonaria, da Rosa Cruz. Tá Tá tudo tudo aí. ligado, né? Tá tudo ligado. A gente vai chegando já ao final da nossa live, né? Mas antes de terminar, não vamos deixar de responder as perguntas que ficaram abertas, fiquem tranquilos. A Sônia, ela perguntou o seguinte agora, né? Se na encantaria, eu acho que você já respondeu isso, mas se eu puder aprofundar um pouquinho mais, seria interessante também. Né? Se na encantaria há divisões em falanges, né? E o encantado poderia acostar ou incorporar em vários médiuns diferentes, o mesmo encantado? Ao mesmo tempo, não entendi bem a pergunta. Acho que ao mesmo tempo não, mas, por exemplo, né, a gente tem na Umbanda, a gente tem as falanges dos caboclos, dos pretos velhos, das crianças que vêm. E a gente vê, pelo menos eu entendi dessa forma, né? A gente vê que uma entidade, ela com o mesmo nome, ela pode incorporar em vários médiums. Né? Vários médiums incorporam Sim, o caboclo sete espadas, a cabocla Jurema, e por aí vai. Dentro da encantaria isso é possível também? Como é é que eles. possível. O mestre Zé Pilintra, né, que é Sim. um mestre da encantaria, do catimbó. É até interessante a história do mestre Zé Pilintra, né? Mestre Inácio, que era tido lá em Alhandra como o pajé dos índios, em que ele trouxe a questão do culto de Jurema dos vermelhos, ele fez a ligação do culto a Jurema dos vermelhos com a raça branca, assim dizendo. E através dos ritos dele que começou as manifestações de Zé Pilintra, que foi encarnado. Né? E aí que nasceu ou começou a se elaborar o catimbó, que até então, digamos assim, até Mestre Inácio, não se usava bebida alcoólica.
Então era Uhum. só ouvindo a Jurema, né? As coisas da Jurema com o inibidor, com o maracujá, com a rudacília e tal. E aí começou com as bebidas. E os encantados, em relação à sua pergunta, é a mesma coisa. Então, o Zé Pilintra, você tem, você tem o 1, você tem o 7, né? Você tem o 1, depois, abaixo dele tem o 7, depois tem o 14. Então, é a mesma concepção dentro da apresentação da Umbanda. Agora, Sim. existem alguns mestres na Paraíba, no Nordeste, eu tive a felicidade de conhecer, de participar de um rito de encantaria em Natal, no Rio Grande do Norte. Fui muito bem recebido lá pelo mestre Jeová. Ele foi iniciado pelo mestre Carol, lá em Natal, e foi um rito de encantaria com o mestre Zé Pilintra. Uhum. Então eu liguei antes, eu fiquei uma semana lá, eu liguei antes, fui muito bem recebido. É um terreiro, é uma roça de nação, né, de Quieto, mas eu fui lá no Rio de Encantaria. O mestre Pilintra baixou, me levou lá nos assentamentos, né, mostrou as princesas, todos os elementos que usam aí dentro da encantaria, né, os maracás, as maracas, enfim. E então aquele Zé Pilintra que incorpora nele, tem outros com outros nomes. Então é mesmo a mesma questão. Agora, alguns mestres desencarnados, aí esses são só eles, né? Uhum. Acredito eu, né? Acredito eu, Mestre Olímpio, talvez. Acredito eu que tenha alguns específicos, mas Zé Pilintra, Maria Padilha, outros encantados assim, segue a mesma questão da Umbanda. Você não tem um só. Há uma falange, assim, de Zé Pilintra, Exato, Mário exato. Padilha. Então. Você tem um chefe de legião, um chefe de falange, né? Entendi. E aí, por fim, eu gostaria de aproveitar o gancho, né, dessa, dessa sua fala, desse relato da sua experiência, e perguntar quais que são os elementos, né, os principais elementos, os apetrechos usados nos ritos de encantaria, como é que um rito de encantaria ele se sucede, né, se ele é diferente da Umbanda, quais são os símbolos usados nesses trabalhos de encantaria. É interessante, os apetrechos de cada forma de apresentação dentro da encantaria, ele tem ligação com o trabalho com que o encantado vai fazer, né? Então, o marinheiro vai usar os dados, vai usar, né, o chapéu, vai usar as âncoras, são elementos que levam as coisas do mar, né? Ou as forças, ele faz lembrar as coisas da evolução do humano, né? Do mar para o mangue e para a terra firme. Uhum. Então, os apetrechos que cada encantado usa, ele tem a ligação. A água, né? O mangue e a terra firme. Ou o mangue, a baía, né? Que é a faixa de terra logo depois do mar, não o estado da Bahia, né? Eles fazem uma adaptação em relação a isso. E os boiadeiros. Então, os apetrechos do marinheiro remete a essas forças da água ou do mangue, os elementos do baiano, o coco, a bebida do coco, tem a ver com a Bahia, Uhum. né? A faixa de terra da Bahia. Não é a Bahia, é o O estado da coco, Bahia. Né? não é o estado da Bahia, né? A faixa de terra da Bahia. Praia, vamos falar de praia. Sim. E o boiadeiro, ele usa elementos de couro que vêm dos animais que vivem na terra firme, né? No sólido. Então, os apetrechos, eles têm ligação com a vibração, com a forma de trabalho de cada um. E aí tem muitos segredos também, né? O boiadeiro laço boi, boiadeiro laço boi,
Desce os sete laços, leva uma noite. Aí você tem vários, os pontos também, fala algumas coisas em que se inclui esses apetrechos que eles usam. Uhum. Baiano bom é baiano bom. Baiano bom é que sabe trabalhar. Baiano bom é que sobe no coqueiro, pega o coco, tira a água e deixa o coco no lugar. Uhum. Então tem a ver, né, com uma planta, uma fruta, né, que está ali na Bahia, na praia. Sim. E também esses apetrechos têm a ver com as questões da vida daquele encantado quando encarnado, Hum. né, com o elemento, com aquele elemento ali, com o axé. Né? Então, não é nada bagunçado ou sem sentido. Tem fundamento nisso. Né? Tem Sim, um com fundamento. certeza. Porque nós Mas, sabemos que cada elemento ele tem a sua vibração, ele uhum. tem a sua utilização e ele tem a sua finalidade. Perfeito. Mas além da Jurema, né, desses elementos assim que você falou, dentro dos rituais de encantaria, assim, usa bastante cachimbo, né? Você tá fumando aí, cachimbo, os príncipes, as princesas, como é que é isso assim, né? Como é que funciona, por exemplo, um rito de encantaria? Ah, dentro da Jurema, do catimbó também, né, se usa uma bacia de metal ou de louça, em que se coloca alguns segredos ali, algumas ervas, e nós chamamos de princesa. E também tem os copos, geralmente eu monto com sete, que representa as cidades. Né? Então cada um representa ali uma cidade. Junto com o cachimbo, que eles chamam de marca, né? Da minha Mar. marca. E até um tempo no copo o Preto Velho deu uma explicação em relação ao cachimbo, né? Que é um elemento cilíndrico, em que ele. Pode até ser que eu esteja viajando nisso, né? Assim, ele explicou, mas em que você coloca ali uma erva em que tem substância, algumas substâncias benéficas, obviamente, e que essa erva, passando pelo fogo, ela se transforma na fumaça e é Uhum. direcionada, né, pela piteira até a boca do médium, que tem ali o hálito da entidade. E soma ao hálito da, da entidade do médium e aquilo sai renovado. Uhum. Né? Então é um curiador e que tem a finalidade de tirar lavas, miasmas, essas questões do corpo astral e do corpo físico. Né? Uhum. Aí já viajei, né? Eu fui para a física quântica do buraco negro, buraco branco, o buraco negro que engole tudo e depois joga para um outro universo tudo renovado. Sim. Então, você vê que está tudo ligado, né? O cachimbo, ele tem muito segredo. Né? Uhum. Ele tem muito segredo. E é um elemento usado, um elemento básico da encantaria do cachimbo. Não tem mestre sem o seu cachimbo. Uhum. Eu devo ter uns 10 cachimbos aqui. Pra Então, é um gente. elemento de transformação. Né? É um elemento de transformação, é um elemento. Agora, tem uma pergunta do André, vê se você consegue enxergar aí. Que Sim. eu vi aqui, mas viu. Por último, né, o André e o Johnny Turco, fez uma pergunta, as duas últimas, assim, para a gente encerrar com chave de ouro. O André ele fala o seguinte: cadê? O André ele fala o seguinte: eu acredito que ela. Ah, ele está comentando da Sônia, né? Eu acredito que ela tenha se referido à possibilidade de um mesmo ser espiritual, um mesmo espírito estar ligado a diferentes médiums, né? Isso da Sony, que é a pergunta da Sony que você respondeu. E Johnny, ele fala o seguinte, faz a seguinte pergunta.
nós podemos dizer que os encantados tiveram a sua origem estabelecida no astral, ou de outro modo, né, que eles estiveram encarnados e após o desencarne se tornaram encantados? Eu acredito que sim. Não todos, mas na sua grande maioria. Na sua grande maioria. Porque são elementos da natureza, são espíritos elementares que passaram pelo mundo como encarnado. Em algum momento houve alguns desvios, alguns aprendizados diferentes, algumas vias evolutivas diferentes, e eles vêm dentro desse trabalho de via evolutiva através da mecânica da incorporação e através dos ritos. Então, é uma oportunidade. Eu acredito que sim. Não na sua totalidade, né? Sim. Assim como a gente sabe dentro da Umbanda, né? Então, tem alguns caboclos protetores, né? Alguns passaram por aqui. Então tem uma relação. Eu acredito que sim. Perfeito. Né? Mas há também os encantados que eles tiveram origem no astral, né? Que não tiveram encarnações, ou todos tiveram encarnações. Não, não. Há também, assim como há caboclos, e dentro da hierarquia, né? Orixá refletor, que não incorporam, né? E eu acredito que há dentro da encantaria também alguns seres desse sentido, que são os organizadores desse mundo, né? Que não passaram por aqui. Eu acredito que sim. Perfeito. Muito bom, meu irmão. Foi uma live, foi uma noite assim de muito aprendizado a esse respeito. Né? Você é um irmão assim da mais alta qualidade, muito respeitável, pela sua trajetória e pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, pelo seu estudo, por todo o seu trabalho em prol da Umbanda, pelo seu trabalho não só em prol da nossa tradição, né, mas pelo trabalho de caridade que você desenvolve aí em Ribeirão Preto. Gostaria de falar para todo mundo que é de Ribeirão, pode procurar o mestre Abassuara lá. Onde que fica o teu terreiro, mestre? Meu terreiro fica na região metropolitana de Ribeirão Preto, numa cidadezinha, um distrito que chama Jurucê. Jurucê é um nome tupi, interessante, né? E eu esqueci até a tradução. Mas da minha casa, né, eu moro aqui em Ribeirão até lá, são 17 quilômetros. Do trevo de Ribeirão até o terreiro são 5 quilômetros. Então fica num condomínio de chácaras, umas chácaras pequenas, no distrito de Jurucê. Nas margens da rodovia Cândido Portinari, que vai de Ribeirão a Brodowski. Perfeito. Para vocês acharem o mestre Balassuara, tem a página dele no Facebook, no Instagram também, né? Pode mandar mensagem lá e fazer uma visita, que vai ser ótimo. Quero agradecer a presença de todos vocês, né? A presença de todos os mestres. Pois não? Deixa eu... Saiu um assunto que eu esqueci. Tem esse livro aqui, ó. O Alcorão. Que é o Alcorão? É o livro do Islã. Não é isso? Isso. Tem algumas partes aqui que falam de espíritos que no Islã são conhecidos como gênios. Os djinns. Agora, os gênios. Djinn é o gênio. Lembra desse? Você é novinho, você não vai lembrar disso. Dentro do Islã, eles falam o seguinte, está aqui no Alcorão. Os gênios são seres criados com livre-arbítrio, vivendo na Terra em um mundo paralelo ao da humanidade. A palavra árabe jinn vem do verbo jana, que significa esconder ou ocultar. Sendo assim, eles são fisicamente invisíveis para o homem
como a descrição que sugere. Essa invisibilidade é uma das razões pelas quais algumas pessoas negam sua existência. Entretanto, o efeito que o mundo dos gênios tem sobre o nosso mundo é suficiente para refutar essa negação moderna de uma criação de Deus. Eu não sei se é versículo, né, mas no Alcorão 15, no item 26 e 27, diz o seguinte: criamos o homem de argila, de barro modelável. Antes dele, havíamos criado os gênios de fogo puríssimo. Isso aqui está dentro do Alcorão. A tradução de Mansur Shalita. Os djinns são os encantados? São os encantados. Os anjos foram criados da luz e os gênios do fogo sem fumaça. Isso no Alcorão, quanto tempo tem, né? No Alcorão. Pois é. No Alcorão. Então, essa figura, essa questão dessa classe de espíritos, desses seres bondosos, desses seres que nos ensinam no terreiro a simplicidade, a paz, a harmonia, a pujança, a busca pela vida, se tem em tudo quanto é lugar, inclusive no Alcorão, na Bíblia, e aí vai. Pode ser, já está tarde. Muito bom, foi ótimo, maravilhoso, eu adorei, quero agradecer a presença de todos vocês que participaram, todos vocês, inclusive dos que estão chegando agora, como a nossa irmã Geisiele, lá de Olímpia. Quero mandar um abraço, um saravá profundo para você, para sua irmã, para sua família, né? E pedir novamente, assim, para que curtam, compartilhem, ajudem a gente a levar essas informações, a levar essa sabedoria, a levar esse conhecimento para mais pessoas. A cada 15 dias estamos fazendo essas lives e entrevistas, né? Eu entrevisto algum mestre da nossa tradição para falar sobre algum assunto específico. Já entrevistei o mestre Guaxanã, né, 2 vezes, uma para falar sobre música, outra para falar sobre os Exus, né, sobre a Quimbanda. Entrevistei o mestre Caraimã para falar sobre o livro que ele lançou, o seu Fenômeno, o seu Sete da Lira. Comprem todo o livro, é o maior lançamento de Umbanda da atualidade, desse ano, assim, não tem outro igual, não tem outro livro, é o livro mais importante que foi lançado a respeito desse tema dentro das religiões afro-brasileiras até hoje, né? E, por fim, gostaria de dizer que o Templo Estrela Verde tem a sua sede aqui em Rio Preto, sob a direção do mestre Guaxanã, mas também tem outros templos, né, espalhados por todo o país, sob a direção de outros mestres, né? Lá em Cuiabá tem o mestre Caraimã e o mestre Apitã. Lá em Várzea Grande tem o mestre Itacoaci. Em Patos de Minas, lá acho que em Patos, né? Tem a mestra Lenir. Né? A mestra Yassari, né? Berlândia tem a mestra Yassari, lá em Frutal tem a mestra Rava, que é a mãe pequena da nossa casa, a membra mais antigo, membro mais antigo da nossa casa, né? Me desculpe se eu esqueci alguém, estou esquecendo alguém, com certeza, vocês me perdoem, mas para qualquer dúvida, qualquer informação, entre em contato conosco através do Facebook mesmo, através do Instagram, e que sempre que possível, né, mais rápido possível, os meus irmãos que cuidam dessa parte de rede social, de comunicação social, eles vão responder prontamente. Quero agradecer novamente a presença de todos vocês, agradecer de novo o meu irmão mestre Tapejara, agradecer o meu irmão mestre Tassuí, que está aqui nos bastidores aqui da live, colocando os comentários. Ele coloca os comentários, responde todo mundo, é ele quem torna esse momento possível, esse momento
realizável. Se vocês não conseguiram acompanhar a live toda desde o começo, vai ficar gravada aqui, depois vai ser disponibilizada no YouTube, né? Então vocês vão poder assistir a qualquer momento e enviar para as outras pessoas que queiram assistir também. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença no dia de hoje aqui. Peço sua bênção novamente, né? E até uma próxima. Até uma próxima. Até daqui 15 dias, aliás. Daqui 15 dias eu volto de novo com algum outro mestre da nossa tradição, da nossa família, para tratar sobre outros assuntos. A bênção ao Xaná, a bênção aos meus irmãos, aos mais novos, e que os encantados possam nos ajudar sempre, nos fazendo lembrar da pureza, da bondade e do equilíbrio. Né, que marinheiro, baiano e boiadeira possam sempre nos proteger com a pureza e com a simplicidade. Saravá a todos. A bênção. Saravá.